Olá, amigos. A paz do Senhor. A nossa personagem bíblica de hoje, a mulher virtuosa, é Priscila. E ela é citada 6 vezes no Novo Testamento. E está em Atos, capítulo 18, versículos 1 a 3, 24 e 28. Em Romanos 16, versículos 3 a 5, e 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 19. Áquila e Priscila era um casal que hoje poderia dizer um casal 20. Eles eram muito unidos, havia muita harmonia entre eles, até a profissão, porque eles eram fazedores de tendas. Era um ofício muito custoso, porque a tenda é feita de pele de ovelha e é um couro muito duro, mas eles cortavam, eles costuravam e tinha que ficar muito bem feita, porque tinha que vedar do vento, da água, e era bem, por isso era bem remunerado. Era uma profissão que valia a pena, embora muito difícil. Não havia muitas pessoas que faziam tendas. E a história desse casal, começa em Roma. Eles viviam em Roma até que o imperador Cláudio resolveu expulsar todos os judeus de lá. E eles foram para Corinto. E naquele tempo não era fácil uma mudança, principalmente para refugiados. Não era como hoje que você contrata um caminhão, contrata ajudadores, né, vem tudo embalado em papel bolha, nada disso, era uma coisa complicada, principalmente porque eles estavam saindo dali corridos. E eles chegaram em Corinto. Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi de Atenas para Corinto. E Deus, ele prepara as coisas muito antes de que elas aconteçam. E eles se encontraram lá em Corinto. Paulo conheceu este casal. É difícil falar de Priscila sem falar de Áquila, porque eles estão constantemente juntos. Eles trabalhavam juntos. Eles tinham a mesma tarefa. E a gente não sabe, não fica claro se eles já eram convertidos em Roma ao cristianismo ou se, por influência de Paulo, eles vieram a conhecer Jesus e se renderam a ele. Mas isso é de só menos importância. O importante é que eles eram hospitaleiros, uma qualidade muito importante, porque as pessoas se ajudam quando são hospitaleiras. E não foi por pouco tempo. Eles abriram a casa para Paulo, que ficou 1 ano e meio com eles. Eu fico imaginando que deve ter sido maravilhoso conviver com Paulo, e Paulo com esse casal de Deus que buscava o reino. A hospitalidade é uma característica muito importante da personalidade. Pessoas que abrem a sua casa para receber, para abrigar, para favorecer, para auxiliar. E eles eram assim. E Paulo esteve lá o tempo que precisou. Depois, Paulo foi para Éfeso. Esse relacionamento foi tão importante que quando Paulo foi para lá, levou o casal com ele, porque ele sabia que seria de grande utilidade, principalmente na obra do Senhor. Quando eles estavam em Éfeso, eles foram à sinagoga para ouvir uma pregação. E quem estava lá? Apolo. Apolo, ele tinha vindo de Alexandria e ele conhecia o batismo de João, mas ele era tão eloquente, ele conhecia bem a palavra e ele falava de maneira clara, de maneira precisa, sem fugir das escrituras. E eles se encantaram com a maneira de Apolo pregar. Ele era muito culto e conhecedor da palavra até o batismo de João. Mas eles poderiam ter dito, tudo bem, ele conhece a palavra, está muito bom.
Mas o que Priscila e Áquila perceberam é que não estava completo. O seu conhecimento não era completo, porque faltava conhecer a Jesus, conhecer o plano da redenção, da salvação. E o que eles fizeram? Levaram Apolo para sua casa e o instruíram na palavra, falaram de Jesus, desde o nascimento, a missão, o cumprimento da palavra, morte, ressurreição e a volta de Jesus. Agora, Apolo sabia de tudo. Porque é importante falar a palavra sem deixar nada para trás, sendo fiel e colocando as pessoas a par do reino. Agora Apolo estava preparado e ele queria seguir para a Caia. E os irmãos, dentre eles, Áquila e Priscila, incentivaram para que ele fosse. Agora estava apto a pregar, a falar do reino, a falar de Cristo. E nós pensamos, como estamos sendo hoje como cristãos? Estamos levando a palavra a toda criatura? Estamos cumprindo o ID de Jesus? A nossa casa está aberta para começar uma programação onde se fale de Deus, de Jesus, onde leve outras pessoas a conhecer esse reino que está preparado para os salvos. Às vezes é tão difícil, né? As pessoas hoje colocam tantos obstáculos para receber outros, principalmente para falar de Deus. Às vezes é fácil receber para um churrasco, receber para ver um jogo, para alguma atividade social. Mas quando é para falar de Deus, reunir em nome do Senhor, tantos obstáculos e tantas pessoas que acham que a missão dela é ali na igreja. Ali ela tem ou não alguma atividade, mas isso tudo, essas atividades que temos na igreja, seja de pregar, seja de receber, seja de ler, de cantar, isso são instrumentos que nos preparam para o nosso ID. Porque a missão não acaba ali, ela começa ali, mas ela tem que ter reflexos na nossa casa, nas nossas convivências, nos nossos relacionamentos. A nossa casa tem recebido gente para ouvir falar do Senhor? Nós temos que pensar sobre isso. Porque às vezes nós queremos aproveitar o máximo da igreja, do que a igreja nos oferece, do que as pessoas possam nos oferecer. Pessoas que são bênçãos, nós queremos estar ali, sabe? Debaixo daquele guarda-chuva de proteção que radia tanta coisa boa. Mas como temos sido? Nós fomos chamados também para ser bênção, como Áquila, como Priscila, como Abraão, como tantos. E às vezes nós nos encolhemos. Não temos tempo para tudo, mas nunca para falar do reino. E são tantas as oportunidades que às vezes temos e que nos omitimos. E quando não temos, nós podemos criar, através de um consolo, através de um abraço, através de uma palavra de incentivo. É um começo para que as pessoas nos conheçam e conheçam Cristo em nós, através de nós e a partir de nós. Que nós possamos ser um reflexo do reino do Senhor, como Áquila e Priscila, que eles não são citados muitas vezes, mas eles foram importantíssimos para a continuidade daquela igreja que começava ali. Então, hoje, o que nós temos hoje, também devemos a Áquila e Priscila. E essa tarefa não pode parar, tem que continuar conosco e através de nós. Como seremos lembrados depois que partirmos? Priscila e Áquila são exemplos de hospitalidade, de amor, de pessoas que praticaram o ID de Jesus
com interesse, com carinho, com dedicação, não se conformando com meias palavras, com meias verdades. Eles não deixaram tratados escritos, tratados teológicos profundos. Eles não deixaram uma pregação que a gente possa recorrer hoje, mas eles deixaram exemplo. Eles deixaram para nós um exemplo de como precisamos ser, como temos que nos disponibilizar para a obra, porque a obra é grande, são poucos os ceifeiros. Que nós possamos hoje buscar na Bíblia exemplos para a nossa vida, para que o nosso nome não morra conosco. Mas que quando lembrar de nós, que nós possamos ser referenciados como aquelas pessoas que continuaram a obra que foi iniciada lá na igreja primitiva, de levar Jesus a todos. Então eu vou ler uma passagem aqui em Romanos 16, de 3 a 5. Paulo falando: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa, onde eles moraram, por onde eles passaram. Eles abriram uma igreja, não uma igreja oficial com placa, mas onde se falava de Deus, onde o evangelho era pregado. E nós temos que continuar essa obra, que não acaba aqui. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor coloque coragem, como eles tiveram, de falar o que é preciso, não o que as pessoas querem ouvir. Porque eles arriscaram a sua própria vida. Porque ter uma igreja em casa, naquela época, naquele tempo, era quase que colocar a cabeça para ser cortada. Mas eles seguiram em frente e foram muito abençoados. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, nos guarde e nos livre de todo mal. Amém e amém.